Olá, casais abençoados, espero que Deus esteja ministrando sobre cada um de vocês bênçãos e bênçãos sem medidas. Quando eu falo isso, eu falo por causa da natureza de Deus. Ele é um Deus abençoador e eu creio que Ele tem interesse em abençoar a sua vida, não de forma individual somente, mas também coletiva, não é? Como casal, como família. E eu creio que neste momento, Deus, Ele tem uma palavra especial para você. Bom, eu tenho o prazer de estar compartilhando um pouco com vocês nesta noite acerca de casais, né? Até porque essa é a temática que o nosso amado irmão Sérgio e sua esposa auxiliadora me facultaram assim a palavra para que eu pudesse estar ministrando. E eu estou tendo a oportunidade de assim o fazer. Quero agradecer também ao pastor de vocês, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida de sua esposa. Enfim, abençoe toda a igreja. Continuem firmes na presença do Senhor. E eu me alegro muito porque vocês estão falando desejosamente, eu quero acreditar nisso, de que querem ministrações para a vida do casamento, a vida do casal, a vida da família. Eu acredito que existe uma série de sucessores com esse mesmo objetivo. Né? E eu estou sendo, neste momento, uma oportunidade boa que está sendo franqueada a mim. Eu estou sendo parte dessa sucessão de ministros para casais, ok? Eu já sou casado há um bom tempo, há quase 20 anos. Creio que posso estar falando aí para casais novos, né? Mas também para casais mais experientes do que eu, certo? Eu sou o pastor Luzivan, também fui pastor do Sérgio, né? E da auxiliadora. Eu tive o prazer de ser pastor deste casal. E eles conversaram comigo e perguntaram se eu teria, sim, um tempo para que pudesse ministrar uma palavra para vocês. Eu não estou no momento em que minha voz está das melhores, não estou. Mas eu creio que vai ser audível aquilo que eu estarei falando, ok? No entanto, queridos irmãos, eu gostaria que nesta noite Deus estivesse abençoando ricamente a sua vida, ministrando tremendamente ao seu coração, à sua alma, de forma que você pudesse, ao término desta mensagem, ver o seu coração alegre, satisfeito, abençoado ricamente. Eu creio que falar para casais é uma das coisas tanto fácil, como ao mesmo tempo requer bastante cuidado, porque estamos falando para uma área que merece a devida atenção, por causa de uma série de coisas que nos faz pensar assim. A cultura, por exemplo, é uma delas. A nossa cultura nos faz pensar em como ministrar hoje para os casais. Né? Está inserido na nossa cultura, embora necessariamente não é movido pela maioria da cultura, mas é posicionamento também acerca de casais, é o conceito de casamento hoje, é o conceito de casal hoje. E daí é uma outra área também que eu gosto, é a área jurídica. A área jurídica ela tem amplo posicionamento acerca do casamento ou de casais na atualidade. E eu não quero dizer necessariamente que advém da nossa cultura, né? Porque a nossa cultura, pela prevalecência convencional, tradicional do que é o casal, se fosse pela cultura, nós teríamos na nossa legislação, principalmente na nossa
na jurisprudência, nós teríamos, de fato, aquilo que era conveniente à tradição, ao convencionalismo, mas não é assim. Hoje nós sabemos que existem, por exemplo, vários tipos de casais, tá certo? E o princípio para reger-se isso, queridos irmãos, não é um princípio baseado na lei, mas é um princípio baseado na afetividade. Se eu amo, independe de quem eu amo. Se amar ou se relacionar-se depende do amor, depende da ação afetiva, da esfera afetiva. Então, não importa quem eu esteja dedicando amor. Pode ser uma mulher de um sexo diferente, né, do meu. E aí nós temos um relacionamento heterogêneo. Mas pode ser um homem, sexos iguais. E aí nós temos um relacionamento homoafetivo, né? Então, o que se leva em conta hoje é a aplicabilidade do amor, não a questão do gênero em si, mas o amor. Se eu amo um outro homem, então a jurisprudência hoje já entende que isso é possível. Não é nada que venha, por exemplo, a ferir a sociedade. Não tem nada a ver. Porque o princípio da afetividade está em evidência. Não importa se uma mulher esteja amando a outra mulher e passe a conviver com ela, dando-se como princípio agora um relacionamento homoafetivo. Então não importa. Só para mostrar, irmãos, que o conceito de casal hoje, por exemplo, ele é diverso, ok? No entanto, nós temos que pensar, como cristão que nós somos, evangélicos, qual modelo de casal que nós queremos. Qual modelo de casamento que deve ser o meu. E quando nós pensamos sobre qual o modelo de casamento, a gente também nós temos várias vertentes que nos ajudarão a pensarmos em como termos um casamento segundo a nossa vontade. Ou melhor, segundo o casamento que nós queremos ter. Não é? Se eu fosse enumerar aqui de forma genérica, eu poderia dizer que um dos estilos de casamento que nós queremos é o casamento que nos faça feliz. Todos casam e esperam relacionar-se de forma feliz, é claro, é óbvio. Isso aí é uma necessidade para todos que querem se relacionar. A questão é que isso é um tipo de casamento. Eu me casei, mas me casei para ser feliz. E para fazer o meu cônjuge feliz. Eu poderia dizer que existe um outro tipo de casamento. Eu casei-me para, na realidade, fugir da convivência com os meus parentes. Os meus pais, por exemplo. Então me casei, esse meu casamento aconteceu porque eu quis fugir do convívio com os meus pais. Eu não achava tão bom conviver com meus pais, então resolvi sair de minha casa e contrair um casamento. Isso é um outro tipo de casamento que a pessoa decidiu ter. A outra questão a se perguntar nesse instante é se essas opções, na realidade, deram certo. Se essas opções pelas quais eu decidi andar, será que elas foram plausíveis? Será que elas me serviram de fato? Ou será que hoje não há consequências por ter tomado decisões, dizendo que este era o casamento que eu gostaria de ter? Só para que os amados casais entendam que existem vários modelos
que surgiram, partiram de posicionamentos próprios. E é por isso que eu gostaria de trazer uma reflexão, uma meditação nesta hora sobre qual o modelo de casamento que você, na realidade, quer. Você pode dizer nesse instante, olha, pastor, mas eu já me casei. Sim, você se casou. Você contraiu perante o Estado de forma legal aquilo que o Estado diz que deve ser. Mas, ao contrair perante a lei do Estado, você fez a coisa certa. E daí você vai entender, por exemplo, que muitas pessoas que casaram segundo a lei do Estado, necessariamente elas não estão convivendo com o casamento que gostariam de ter. Isso traz-nos implicações completamente diversas. E eu gostaria de dedicar um pouco desse tempo para falar sobre isso. Ok? Eu já sou casado, por exemplo, há 20 anos, como eu já havia dito aos amados. E eu percebo que o casamento, a cada dia, ele vai ganhando aspectos novos para essa estrutura do querer. A cada dia nós vamos apresentando virtudes ou apresentando defeitos. E quando nós somos maduros o suficiente para entender que o casamento tem dessas coisas, esse casamento sempre tenderá a melhorar, a ser uma bênção, não só nas mãos de Deus, mas ser uma bênção na igreja onde eu faço parte, ser uma bênção na vizinhança a qual eu resido, ser uma bênção para a vida dos familiares e dos próprios filhos. Então, necessariamente, não é uma contração matrimonial segundo o que a lei do Estado diz, o que o nosso ordenamento jurídico fala acerca do que é ser casado. Ok? Então, meus queridos irmãos, a pergunta é justamente essa. Qual o casamento que você quer? E daí você começa a se perguntar. Porque se faz necessário que você faça essas perguntas. Qual casamento que eu quero? Talvez não seja aquele contraído segundo as leis do Estado, segundo o nosso ordenamento jurídico. E você tem feito várias tentativas para que o seu casamento não ficasse na padronização do Estado, mas que ficasse na padronização do que é o verdadeiro casamento, do que é a verdadeira escolha para se contrair um bom relacionamento e, consequentemente, um bom casamento. Eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu lia um livro há bastante tempo. E quando eu digo bastante tempo, faz bastante tempo mesmo. Era um livro de um autor chamado Jaime Camp. E havia uma frase nesse livro, queridos irmãos, que dizia assim, que o casal ele deve estar tão bem casado, eu vou fazer uma paráfrase até por força do tempo. O casal, quando está bem casado, o marido, ao sair de casa, a esposa sente sua falta. Pelo fato deles estarem bem unidos. Pelo fato deles, os cônjuges, se sentirem homogêneos ou homogeneizados, unidos, unos, são cúmplices
partilham as mesmas coisas, discutem como administrar sua renda ou a renda familiar. Pede a opinião do outro quando esse se destina a comprar um objeto particular a si. Ele pede a vontade do outro. Olha, o que é que você acha desta compra que eu gostaria de fazer para mim? Então, com base nisso, e você há de dizer que é certo, um casal, quando está bem unido, quando partilham as mesmas coisas, quando vivem com o mesmo propósito, é claro que sempre um vai sentir falta do outro. No exemplo que eu estou dando, a mulher, ela sente, a esposa sente a ausência do marido quando ele sai para trabalhar, né? Ela fica chorando. Ela chora por causa da falta que ela passa a ter dele durante esse período que ele tem que se ausentar para estar trabalhando. Jamie Gibbs também diz que o marido, ao voltar, a mulher fica saltitante de alegria, porque ele está chegando e eles vão estar juntos novamente. Então, qual é, repito, o tipo de casamento que você quer? Mas, pastor, já estou casado. Eu disse para você que isso tem implicações profundas para o direito, para o ordenamento jurídico do nosso país. Mas talvez pelo fato de você ter assinado um determinado documento, ele não tenha sido até hoje satisfatório na prática, na sua vida conjugal. Não sei se algum de vocês podem ter pensado sobre isso. Eu vou me divorciar. Eu estou citando ou elencando este exemplo, por quê? Porque este seu desejo, ele só vai concordar comigo de que, apesar de ter assinado uma papelada perante o cartório, para dizer que está cumprindo legalmente, no âmbito do direito, aquilo que é exigido pelo Estado, o divórcio vem dizer que este tipo de casamento não é excelente, porque ele está prestes a se dissolver, a deixar de existir. Então esse não é o casamento que você quer. E existem outras implicações quando nós falamos sobre o divórcio. Por que você quer se divorciar? Para contrair um novo casamento? Talvez nessa perspectiva de querer contrair um novo casamento esteja de fato a expressão do desejo que você tem quanto ao casamento que você quer. Eu quero me casar com outra pessoa porque eu entendo que ali sim eu teria o perfeito casamento. Então, aonde nós queremos chegar? E eu gostaria que nós pensássemos, pelo menos, em alguns princípios. Primeiro, eu quero um casamento segundo a vontade de Deus. Por uma questão lógica e bem enfática, se eu quero um casamento conforme a vontade de Deus, eu tenho que entender que é a vontade de Deus que vai reger o meu casamento e não a minha vontade. Ao longo de todos esses anos como conselheiros, ou como conselheiro, melhor dizendo, para alguns casais que já me procuraram, tanto no âmbito da igreja como extra-igreja, para relatarem situações que dizem respeito à vida conjugal. E muitas dessas situações só revelam, queridos e queridas irmãs, o quanto esse casamento não está no pleno equilíbrio. Esse casamento não está dentro da vontade
dos cônjuges. Por quê? Então, a questão que nós trabalhamos neste momento é justamente essa. Qual o casamento que eu quero? É o casamento segundo a vontade de Deus? E eu acredito que quando você casou, talvez você ainda não fosse evangélico ainda, ou não levantasse a bandeira evangélica, e você casou com uma meta. Eu estou me casando porque eu sinto que a pessoa com quem eu estou me casando é a pessoa que eu deveria de fato ter casado. E ao longo do tempo, você não teve maturidade suficiente para lidar com as suas expectativas. Por que você não teve, queridos irmãos, querido irmão, queridas irmãs? Simples. Porque embora eu tenha tido perspectiva de como deveria ser o meu casamento, na prática ele acabou não sendo. E eu passei a compreender isso depois que me tornei evangélico. Você pode estar dizendo isso. Então, seu casamento necessariamente ele não surge com o assinar dos papéis, mas com a descoberta do que você de fato quer para o seu casamento segundo a vontade de Deus. Então não importa se você já é casado há 50 anos, se você já é casado há 1 ano, não importa. O que importa é você entender qual o tipo de casamento que você quer. E quando você entende isso, acontecem alguns efeitos. Há alguns comportamentos que você tem que assumir a partir de então. E um deles se chama renúncia. Porque todas as vezes que o casal procurar a vontade de Deus para a sua vida, ou para a vida do casamento, ele tem que entender que ele tem que renunciar. Primeiro, ele tem que renunciar à sua vontade, a qual, porventura, poderia imperar sobre o casal. Ou seja, Paulo vem dizer isso, vai dizer isso assim, olha, que o homem ele não é senhor da mulher. Ele não é senhor da mulher. Ele não é um tirano da mulher. Entenda senhor como tirano da mulher. Ele não é um opressor da mulher. Entende? Mas ele é um amigo. Não é um amigo segundo a forma que ele quer ser amigo. Porque ele pode vir a cobrar de sua querida esposa esse comportamento que ele assumiu, porque ele muitas vezes é interesseiro. Olha, eu vou ser amigo, mas eu quero, por trás desta amizade, eu quero, na realidade, um comportamento X da minha esposa. E se ela não corresponder a esse comportamento, então o marido vai se chatear. E a regra do amor acaba sendo quebrada, porque amar não depende de quem a pessoa é, mas depende da intensidade do amor com o qual eu estou amando. Porque o amor, queridos irmãos, implica em renúncia. O amor ele não visa interesses. Então, se o meu relacionamento com a minha esposa, se o meu comportamento ele é de interesses, esses interesses podem ser lidos de uma outra forma, mas não como o verdadeiro amor. Eu quero um casamento segundo a vontade de Deus, eu tenho que aprender a renunciar. Eu tenho que entender que eu devo amar de forma desinteressada, de favores, de respostas, vindo na forma de favor da pessoa a quem eu amo, a quem eu digo que estou amando. Paulo ele diz para os casais que o marido deve amar a esposa.
E então Paulo fala assim, olha, ame a sua esposa, mas ame assim como Cristo amou a igreja. A referência de amor para com a esposa é o amor segundo o amor de Cristo pela igreja. E quando nós paramos para pensarmos sobre a qualidade do amor de Cristo para com a igreja, meus amados irmãos, a nível do amor que hoje é ministrado sobre a vida do cônjuge, a gente vai dizer assim, olha, isso é impossível. Isso é impossível. Eu acredito que nesse momento, talvez muitas esposas estejam dizendo, olha, pastor, verdade o que o senhor está dizendo. E daí, olha, não joga o vassourão contra mim, não. Estou só ministrando. E você vai depois, conversa lá com seu esposo. Olha, o pastor acertou, viu? Olha, o pastor falou uma coisa certa. Você não está me amando como Cristo amou a igreja. Exija dele. Não joga o vassourão em mim. Viu, esposo? Mas toma isso como conselho de Deus. Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja e Paulo chega a dizer como uma pessoa ama a si próprio. Porque, queridos irmãos, por mais que você veja um mendigo, eu estou falando de mendigo como pessoa destratada, aquele que vive à margem da sociedade, aquele que vive na dependência de que terceiros possam ajudá-los com alimento, ajudá-los com uma veste, ajudá-los com um cobertor. Mesmo que seja mendigo, com aquilo que ele recebe, ele utiliza aquilo que é melhor para ele. Para que se cumpra aquilo que a palavra de Deus diz, porque nós gostamos de nós mesmos. E é por isso que nós cuidamos de nós. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vai perceber que Cristo amou a igreja, meus amados irmãos. E ele se entregou a si mesmo por esta igreja, ele se deu por esta igreja. Quais as qualidades da igreja? Porque quando eu falo sobre as qualidades da igreja, eu estou pensando em mim. Será que há alguma coisa em mim que Cristo tivesse de morrer por mim, de se dar por mim, de me amar a ponto de morrer por mim? Será que existe? Então nós nos encontramos como marido, de certa forma, como pessoas que devem dar a devida atenção sobre a mensagem. Se Cristo não viu nada em mim como parte da igreja do Senhor, ou como sendo a igreja do Senhor, mesmo assim ele me amou, entende agora? Porque é que você não deve, por exemplo, até relacionar-se com a sua esposa, demonstrando ser um bom amigo, mas querendo uma recompensa? Porque Cristo não fez isso. Quando ele se relacionava com a sua igreja, ele não esperava uma recompensa. Ele simplesmente amou. Quando você espera a recompensa, você está prestes a dizer, ou já diz, que a qualquer momento uma outra pessoa pode ser alvo desse amor também. E daí surgem vários divórcios. Daí surge, queridos irmãos, várias separações, várias destruições de lares. Porque a pessoa se relacionava com a outra, mas tinha interesse e não cuidado. Então o padrão que Paulo usa para a igreja, para o casal, para o cônjuge, o marido é este. Ame a sua esposa, mas como Cristo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então sua esposa, ela tem que ser sempre alvo do seu amor. O seu casamento deve ser sempre alvo da vontade de Deus e não da sua vontade. Quando alguém diz assim, olha, a igreja é formada de famílias, de casais, e quando o casal está bem, quando a família está bem, a igreja vai bem, é nesse sentido. Porque se eles estão submissos à vontade do Senhor, não tem como, estando eles juntos, em um lugar de culto,
no ambiente a qual denominamos de igreja, não tem como este ambiente não ser um ambiente feliz, alegre, contente. Não tem como esse ambiente não expressar Jesus. Porque esta família, esse casal, se submetem à vontade do Senhor. Então a igreja sempre vai ser uma bênção. Esse local de culto sempre vai ser uma bênção quando este casal se submete à vontade do Senhor. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje existem muitos casamentos que não são formados segundo a vontade do Senhor. Estão casados, lembrem-se, perante a lei. Mas esses casamentos não refletem a vontade de Deus. São casamentos que, apesar de no papel reger-se que eles estão a contrair um matrimônio, mas eles vivem conforme vontades secundárias. Muitas vezes, os interesses de ideias dissociadas do verdadeiro casamento está permeando a mente. Nós costumamos a chamar de ideias mundanas. Eu não queria chamar de ideias mundanas, está certo quem assim disser. Mas eu quero dizer que a cultura ela vem sofrendo transformações diversas e que nós esquecemos um pouco de inserir na vida do casal a vontade de Deus e começamos a buscar outras vontades. Por exemplo, eu li um teórico chamado Zygmunt Bauman. Ele é um polonês. Ele constrói um exemplo, irmãos, para mostrar como anda a cultura atual, a sociedade atual. E há um dos livros dele em que ele denomina como sociedade líquida. Uma sociedade que está se dissolvendo. E quando ele fala sobre essa dissolvência, ele está falando sobre dissolvendo-se valores, bases. O que nós conseguimos entender pela exposição que ele faz é que casais hoje não se relacionam mais como deviam se relacionar. É mais fácil hoje, por exemplo, nós buscarmos meios de distrações, que não são distrações recreativas necessariamente, mas são recreações habituais e que não nutre a felicidade do casal. Vou dar um exemplo. O próprio Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte, olha, o templo da sociedade hoje, os templos da sociedade hoje, o que é? São os grandes shoppings e são os grandes mercados. E os cultuadores destes templos fazem parte da sociedade, que é composta de pessoas individualmente falando, mas que é composta de casal puramente falando, e que é composta de família progressivamente falando. Então, há muitos momentos que casais buscam subterfúgios nos grandes templos chamados mercados e shopping, para tentar aliviar uma dor de cabeça. Praticam muitas vezes um consumo exacerbado, que viola na manutenção de um casamento. E muitas vezes esse casal não está tão firme ou tão firmado, porque firmar um casamento segundo a lei do Estado e não segundo a vontade de Deus. E essas coisas, economicamente falando, acabam afetando o casamento. E por não terem bases, porque esse casamento não está fundado ainda na vontade do Senhor, os mercados passam a dominar a vida do casal. De forma que, se faltar o dinheiro, o casal entra em pânico.
entra em briga e, consequentemente, eles se dissolvem. Então, este é um outro tipo, um outro estilo de casamento. É um casamento mercantil, que a satisfação, a durabilidade desse casamento se dá pelo abastecimento monetário, financeiro, pecuniário. Então esse é um outro estilo de casamento que pessoas adotam para a sua vida. Colocam os grandes templos como sendo o lugar de sua adoração. Pedem um convívio sadio com a esposa. É bom, é ótimo, mas entendam, eu disse em momento anterior, quando isso se torna um hábito que domina determinadas atitudes do casal e faz com que este casal não dialogue mais, mas se tornem consumistas, tenham prazer no que consomem ou na quantidade do consumo que faz. Esse casamento está fadado a falir, porque a satisfação dele é financeira. Então, quando faltar o dinheiro, a crise no casamento vai acontecer. E não é esta a vontade de Deus para o casal. Isso é uma construção de um casamento dentro de um outro patamar, onde o Deus deste casamento é Mamon. E as pessoas que casam assim prestam adoração a Mamon. E não é isso que Deus quer para a sua vida, meu amado casal. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você um casamento, mas segundo a vontade dele. E você tem que lutar para que isso aconteça. Isso não é definido pelas assinaturas necessárias e obrigatórias da nossa lei estatal, não. Mas isso parte da pessoa, isso parte de mim, isso parte de você, isso parte de nós que somos o que formamos casais. Então preste muito bem atenção. Qual o tipo de casamento que você quer ter para você? Sabe? Para que eu não me alongue mais, o meu desejo neste momento, querido irmão, é aquilo que eu disse na ilustração. Que a sua esposa e que você tenha saudade quando não sai. Mesmo que vá ao mercado fazer as compras necessárias para a manutenção da família. Mas você sente saudade. Mesmo que o esposo vá ao trabalho, a esposa fica lá chorando porque está sentindo a falta. Mas este casamento também deve trazer este mesmo teor, de que quando os dois estão juntos, nada mais se faz necessário, senão a presença de Deus. Que o seu casamento seja uma bênção, continue sendo uma bênção, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada casal. Deus abençoe o pastor, abençoe sua esposa, abençoe seu matrimônio, pastor. Deus te abençoe ricamente e toda a sua família também. Deus abençoe o casal, Sérgio, a auxiliadora, fortaleça-os de uma forma toda maravilhosa. Continue sendo bênçãos na mão de Deus. Vocês só hão de colher bons frutos. E isso tem implicação na vida de vocês como casal. Tá bom? Deus os abençoe, eu me sinto grato pela palavra que me foi facultada. Obrigado, pastor, pela confiança. Deus o abençoe ricamente. Um forte abraço a todos, em o nome de Jesus. Espero em breve nós nos vermos e estarmos partilhando de uma forma mais próxima, ok? Em o nome de Jesus. Tudo de bom. A paz do Senhor para todos e um forte abraço do pastor Luzivan, sua esposa missionária Rita, do Natan, meu filhão. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor.